Abra sua Bíblia no livro do profeta Isaías, capítulo 31. Vamos ler os versículos 1, 2 e 3. Isaías, capítulo 31, versículos 1, 2 e 3. Ai dos que descem ao Egito em busca de ajuda, que depositam sua confiança em cavalos. Eles acreditam na força da multidão dos seus carros e no poder dos seus cavaleiros, mas não contemplam o Santo de Israel, nem buscam o socorro que vem de Yahvé, o Senhor. Contudo, Ele é também sábio e pode trazer a desgraça. Ele está falando do Senhor. Ele não deixa de cumprir suas palavras. Ele se erguerá contra quem coopera com os maus. Olha que palavra, irmão. Versículo 3. Ora, os egípcios não passam de seres humanos e não são Deus. Seus cavalos são carne, não espírito. Quando Yahvé estender a mão, aquele que ajuda tropeçará. Aquele que é ajudado cairá. Ambos sucumbirão juntos. Ambos cairão juntos. Ambos serão derrotados juntos. Quem ajuda e quem é ajudado. Palavra do Senhor para o nosso coração nesta noite. Vamos entender isso. Feche os seus olhos, vamos falar com Deus. Pai querido, em nome de Jesus, nós estamos na Tua presença com temor e tremor. Entendemos, Senhor, que o Teu Espírito está entre nós e fala conosco, intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Agora, Pai, fala ao coração de cada um, quebra barreiras, quebra cadeias esta noite. Coloca-nos, Senhor, diante da Tua face, frente a frente, para que possamos tomar uma posição, Senhor, em dias difíceis, em dias de tribulações. Em nome de Jesus, nós queremos aprender e não queremos te desagradar. Ensina-nos o caminho, Senhor. Fala conosco nesta noite. Não deixe ninguém de fora. Fale, Senhor, a cada coração, por favor, eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Queridos, eu queria trazer uma palavra nesta noite, uma palavra de vitória, se bem que aqui vai estar uma palavra de vitória. Eu queria trazer uma palavra onde a igreja pulasse em cada frase que eu desse, yes, amém. Eu queria. É mais gostoso. Mas o Senhor está fazendo uma advertência para aqueles que se dizem seus seguidores, seus filhos, seus servos. E quando Ele faz essa advertência, Ele faz porque, obviamente, Ele não quer que os seus filhos se percam. E eu creio que veio bem a calhar, porque nós estamos vivendo tempos muito difíceis, de crise. Há aqueles que dizem assim, eu não quero nem ouvir o noticiário mais, nada. Você precisa ouvir, até para você saber o que é que vai acontecer e clamar. Clamar pela sua vida, clamar pela sua pátria, mas que realmente desanima. Coisas que as pessoas estão dizendo e nós não sabemos o que vai acontecer. Ontem eu vi uma reportagem séria, fundamentada, sobre inteligência artificial. E eu não sei quantos estão acompanhando, mais ou menos. E as empresas que estão tratando e desenvolvendo isso, chegaram a um acordo, provocado por alguém, dentre eles, olha, precisamos fazer uma carta de intenção aqui, de pelo menos durante 6 meses nós pararmos para olharmos, porque a pessoa diz, não se tem mais controle sobre a inteligência artificial. E a pessoa diz, desses que estão desenvolvendo,
Elon Musk é um dos que falou. Ele disse, dono do Twitter, né? Ele disse, as pessoas que estão desenvolvendo já não têm condições de controlar a inteligência artificial. Ou seja, ela está acima. Se parar agora, imaginem, e eles estão numa sede de desenvolver mais coisas. Tudo aquilo que muitas vezes é inofensivo à primeira vista, a gente precisa ter atenção. Nós não devemos deixar de usar as tecnologias. É tão bom, né? Acenda a luz, Alexa. Liga o ar. Daqui a pouco vai dizer, traz o bife pronto. Legal, né? Coça aqui nas minhas costas. Faz um cafuné. Traz o meu remédio. Me lembra disso. Traz o meu dinheiro. Eu não sei o que vem por aí. Mas eu não quero me deter à inteligência artificial. Estou dizendo o que o mundo está oferecendo. E nós não temos escapatória, irmão. Nós estamos aqui. Embora estejamos aqui, não somos daqui. Então nós temos que nos virar nos 30. Ainda bem que a palavra de Deus é recheada de textos e promessas. Aquele que não nos desampara, daquele que está ouvindo, daquele que é. Hoje, o irmão Augusto trouxe aqui na consagração da manhã, foi dirigido pelos homens, dessa vez. Ele trouxe um versículo, e se você ler devagarzinho, bem devagar, esse versículo, você vai ver como ele é profundo. Uma promessa tremenda de Deus. Você só precisa fazer uma coisa, se arrepender, se humilhar. E depois que eu me humilhar, ora, busca a face do Senhor. Ele diz, e desvia dos maus caminhos, né? Ele diz, eu ouvirei do céu a sua oração. Perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Pastor, mas isso não é para agora não, isso ele está falando lá com o povo de Israel. Meu irmão, eu vou então encerrar a pregação, eu vou dizer assim, nós não sabemos por que nós estamos aqui, não vamos continuar, que isso aqui é coisa do passado, essas promessas foram para lá, eu não tenho nada a ver com isso, e estamos irremediavelmente perdidos. Mas não é, porque nós ainda não chegamos no céu, e vamos estar com Jesus. Até que lá cheguemos, nós temos que estar atentos com as tribulações, que Jesus disse, no mundo tereis tribulações, aflições, mas tem de bom ânimo. É sobre esse ânimo que eu quero falar. É sobre essa determinação que nós temos que ter. Irmão, enquanto eu estou falando para você, eu estou ouvindo a minha voz aqui, ó. Tem um retorno aqui, né, Beto? Estou ouvindo tudinho aqui, ó. Estou falando para mim também. Porque pode ser que você pense assim, eu queria ser igual ao pastor. Eu falei, não queira, meu irmão. Somos iguais. Eu não sou pastor, eu estou pastor. Mas eu também serei julgado, eu serei observado tal qual você. Eu preciso do mesmo ajuste, os mesmos conselhos, o mesmo ânimo. Tem dia, teve um pastor que disse assim, o pastor tem que ter um ombro para 400 membros, a igreja dele tinha 400 membros. E às vezes ele procura em 400, um ombro para ele e não acha. Nós somos iguais. Então essa palavra não é para você, é para mim, é para nós. Diga, eu entendo isso, diga. Então lembre de mim, lembre dos obreiros, lembre dos irmãos que estão ali na porta, trabalhando para que você tenha um culto abençoado. Lembre das pessoas que estão no apoio, lembre, todos nós temos problemas. Mas e daí, pastor? Qual é a solução? Vamos à Bíblia. O Senhor diz, nós não precisamos ensinar, só lembrar que o Egito representa o mundo, a figura do mundo, as coisas que não são de Deus. Eu não estou dizendo que, pastor, eu fui a Israel, fui visitar o Egito, meu Deus do céu, eu pequei. Não seja tão raso, irmão, Nós estamos falando do tempo antigo,
E aqui na Bíblia, quando ele fala do Egito, ele diz isso, não é que se você for ao Egito hoje, você vai ser fulminado, vai para o inferno, não é isso? Mas a figura de Faraó representa a figura de Satanás, nós sabemos disso. Contrário ao povo de Deus. Já falamos algumas vezes e conversávamos aqui, um dia desse no pátio, não me lembro, eu converso com tanta gente e tal, e o inimigo não tem muito interesse que você saia da igreja e vá para o mundo. Ele gosta que você fique aqui e seja aliado dele. Ele gosta que você esteja aqui e espalhe a falta de fé entre os irmãos. Ele gosta. Ele gosta que você esteja aqui e desanime outras pessoas. Ele gosta, é a quinta coluna dele. É a quinta coluna. Ele gosta. E nós temos que estar atentos. Porque apesar de todas as dificuldades que nós encontramos, nós temos um aliado, ou nós temos a salvação. Ai dos que descem ao Egito em busca de ajuda, que depositam sua confiança em cavalos, em coisas humanas, em forças. Ele está dizendo aqui, porque o Egito tinha um exército poderoso. Então, ai daqueles que confiam nas outras coisas. Irmãos, eu preciso até fazer uma pausa aqui, porque pode ser que alguém, não acredito que aqui, nessa plateia seleta, tem alguém assim, mas se tiver, vai estar gravado. Você não deve ser orgulhoso a ponto de abrir mão de uma ajuda de uma pessoa que não é crente. Claro que eu não estou dizendo isso. Até porque essa ajuda que ele te der, você pode servir como gancho para evangelizar, trazer para Jesus. Eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo é você desprezar a ajuda de Deus e descer ao Egito. É você abrir mão do espiritual, do sobrenatural, para se agarrar no natural, no perecível. É disso que nós estamos falando. E eu sei que pode ser que haja alguém, ou aqui, ou nos vendo pela gravação, YouTube, que diz assim, você não sabe, pastor, o meu problema. O senhor não sabe o que eu estou passando. O senhor não sabe como é difícil. Eu não sei, talvez, mas eu posso imaginar que haja pessoas passando por dificuldades muito grandes, mas nós não temos outra saída, irmãos. Se eu confiar nas forças naturais e humanas, em detrimento de uma força espiritual, sobrenatural, que tudo sabe, tudo pode, tudo vê, é o nosso Deus, aí nós estamos errando. E essas forças humanas, elas são mais fascinantes, porque elas são visíveis. Por exemplo, se você precisa de dinheiro e para resolver um problema no seu trabalho, não está vindo cliente, e você descobre que você tem um amigo bem abonado, é mais fácil você ir nele, contar a sua história, ele é tão bom, já ajudou tanta gente, eu vou lá. Mas o que Deus quer é que você desenvolva a sua fé. Talvez esse amigo te empreste o dinheiro, sem você precisar ir lá. Você vai orar a Deus e Deus vai mandar ele te dar. É nisso que eu estou falando. Mas eu não estou dizendo também que você não deva pedir dinheiro emprestado. Preferível não, né? Quantos irmãos estão entendendo isso? Somos chamados por Deus a vivermos o sobrenatural. Falei hoje com a família com os irmãos que se batizaram, de uma família só tem 3, né, o pai e 2 filhas. Falei com eles, que nós precisamos, vocês vão ver agora o que significa viver o sobrenatural. As coisas loucas. Coisas que nós talvez nunca tenhamos pensado, coisas loucas. Sobrenatural. Eu herdei isso de uma família que vivia isso. Meus pais viviam. Os irmãos
na igreja, testemunhavam, e eu via que eles também viviam, não eram só os meus pais. Eu tive essa alegria e essa facilidade de entender o Evangelho um pouco mais, porque eu vi dentro de casa. Eu fui à minha cidade, recentemente, lá contar um pouco da minha história para os meus netos. E eu passei em frente onde era o matadouro, bois e tal, e ali naquele matadouro tinha umas pocilgas, né, chiqueiros de porcos, que eles alugavam. E eu lembrei, passei e veio o filme na minha cabeça. Eu tinha talvez uns 6 anos, 7 anos de idade, não me lembrava do dia que ocorreu, mas depois que aconteceu, a história é contada. Eu já contei isso aqui na igreja, mas tem muita gente nova. E o meu pai, ele tinha uma sede de Deus, e ele era cego para confiar em Deus. Confiava, é para confiar, ele vai de cabeça. Eu já disse aqui, quando ele não sabia a solução, ele dizia, Deus proverá. Aí daí a pouco você via ele lá orando. Ele falou antes, Deus proverá. Eu disse, Deus, eu falei que o Senhor vai prover, mas eu não tenho a menor ideia. E resolveram fazer uma coisa errada lá, não gostavam do meu pai, do açougue que ele tinha. Então tinham 3 chiqueiros divididos por tábuas, assim, tábuas com espaço, onde os porcos se comunicavam no focinho, davam beijo um no outro. Me lembro muito bem que os porcos que o papai tinha, ficavam no chiqueiro do meio, então tinha da direita, tinha da esquerda. Algumas vezes eu acordei de madrugada com o papai, muito a contragosto, 4 horas da manhã para matar porcos. Eu com sono, lugar frio, mas eu me atrasava, já vou, estou descendo, hein? Vamos embora, levanta. Eu falei, já estou indo, demorava mais uns 10 minutos ali. Aí eu chegava lá e eu só disse, Isaías, ele gritava de lá. Quando eu chegava, aí ele estava assim, um dia eu cheguei, ele estava assim com a mão assim. Ninguém me contou isso, eu vi, mais de uma vez. Deus abençoa os nossos porcos. Não deixa ninguém comer essa carne e passar mal. Eu quero colocar no açougue, quero vender tudo. Quero ajudar na tua obra. Quero sustentar a minha família. Mais de uma vez, irmãos. Pois, irmãos, deu uma peste lá na cidade e todos os porcos morreram, menos os do meu pai. Um outro açougueiro que não gostava do meu pai pegou o porco, olhou, tudo morto lá de cá, tudo morto lá de lá, e no meio os porcos andando, passando ali. Ele pegou um porco, se você for a Guaçuí e perguntar lá às pessoas, né, daquela idade que tinha lá, ele está lá, tem uma história. E jogou o porco morto para o chiqueiro do papai aqui. O chiqueiro do papai não, o chiqueiro dos porcos do papai, né? E foi lá na polícia e denunciou meu pai. A polícia foi lá no açougue e chamou meu pai. Cidade pequena, todo mundo, levaram o seu Antônio preso. O que houve? Levaram ele lá, meu Deus, ele fez alguma coisa. Aí já começam as máquinas. É crente, né? Deve ter roubado no peso. E ele foi andando. O que houve? Vamos mostrar para o senhor. Meu pai era um homem sem cultura, mas burro ele não era. Era sábio. Quando a polícia chegou, ele olhou assim, olhou para cá, que houve? A peste que deu aí, ó, matou tudo aqui, foi esse porco aqui, ó. Seu matou de lá, matou de cá, vai matar o resto seu. E o papai falou assim, porco bom meu, hein? Porque morreu tudo lá, morreu tudo aqui, e aqui morreu só um. Mas peraí, 17, 18, tem 19, esse que está morto não é o meu, os meus são os 18 que estão vivos. Eu não sei se era 18, ou 13, ou 14, tá? Estou dando um número aqui. Não. Esse que está morto não é meu. Depois descobriram que era de lá que o camarada fez isso, e jogou para cá para incriminar meu pai. E ele disse, sabe por que os meus não morreram? Porque a Bíblia garante que os meus não vão morrer. Tem isso na Bíblia? Tem. E ele foi lá no Egito. O povo que estava no Egito, o povo de Deus,
Deus falou para eles que não morreria nem o animal deles, que ele estava abençoando a saída do povo e tal, eu vou levar todo mundo, não vai morrer. Ele agarrou com aquilo e falou assim, eu vou abençoar meus povos. E ele orava por tudo. Isso é uma história verídica de crer no impossível. Ele não temeu, ele disse, esses não são meus, alguém fez alguma coisa comigo. A história, você sabe, não foi preso e o outro foi envergonhado. Aqueles que tentam contra nós são envergonhados e confundidos. E ele ficou confuso e não soube explicar. Depois chegou-se à conclusão que aquele porco era do rebanho dele. Como é que ele explicou que um porco morto pula por lá de cá? Espiritualmente falando, o cristão desce ao Egito quando depende de alguém ou de alguma outra coisa, em vez de Deus, no lugar de Deus. Não seja orgulhoso, irmão, não peço ajuda. Tem uns que não pedem, tem outros que nem aceitam. Não estou pregando sobre isso. Mas eu estou dizendo de você substituir o sobrenatural pelo natural. Irmãos, ou nós vamos aprender a viver o sobrenatural, ou nós estamos marcando passo. Nós estamos sem sair do lugar. E sabe o que vai acontecer? Seus filhos farão a mesma coisa. Os nossos filhos, os nossos netos aprenderão a não confiar em Deus, ou a confiar somente no visível, nas coisas fáceis. As nossas escolhas e decisões nos trazem consequências, porque o Egito, ou seja, essas coisas humanas, quando eu falar em Egito, você começa a imaginar isso, aquilo que o mundo te oferece, sempre tem por trás uma proposta para te prender, para te subjugar. Pode ser, irmãos, que estejamos vivendo na nossa vida uma situação e não estamos entendendo que as coisas não andam, e se você for orar, e Deus vai falar com você, ou então vai usar uma pessoa para falar com você, vou dizer assim, você tem algo lá de trás, que você trouxe para a sua vida, que não era para ter trazido. Você deixou entrar dentro da sua casa, dentro da sua família, alguma coisa que não era para ter entrado. São crendices. Eu nasci no lar cristão, mas quando jovem eu usava a fitinha do Senhor do Bonfim no braço. Eu usava outras coisas, eu tinha um negócio, eu batia na madeira 3 vezes. São coisas que a gente aprende, você ouvindo a pessoa, bate na madeira, faz o quê? Bota a vassoura em pé, joga sal no fogo, e você começa a fazer. E daqui a pouco você está fazendo. Até que um dia alguém me disse, isso não existe, isso não pode. São crendices, são coisas que a gente disse, não, achei bonito, é lindinho. Irmãos, talvez fique difícil você sair daqui nessa noite e dizer, eu não vou ficar nessa igreja, esse pastor é muito arcaico, esse pastor é muito... Não! Converse comigo que você vai ver que eu sou até muito liberal. Mas nós não podemos transigir com as coisas que ofendem a Deus. As coisas que colocam Deus no mesmo patamar deles. Isso é idolatria. Nós não podemos. O Egito é o lugar onde o nosso ego será alvo do inimigo, nosso ego será massageado, o inimigo adora massagear o nosso ego. Por isso que muitas pessoas estão acostumadas a terem seu ego massageado. Olha, você é bom, hein? Nossa, você é inteligente, hein? Nossa, você é bonito. E quando chega numa igreja e ninguém fala nada, eu vou embora dessa igreja que ninguém me elogia. É porque você está acostumado, às vezes, não que seja errado elogiar a pessoa. O pastor de vocês, por exemplo, de vez em quando pergunta, se é bonito todo dia ou só domingo de manhã, se te encontrou de manhã, né? Se for de noite, se é domingo. Não. Já está bonito.
Mas o problema é nós nos ofendermos quando não somos reconhecidos. E às vezes Deus, você sai de casa, no quesito beleza, né? Sai de casa, faz uma escova no cabelo, estou falando naturalmente das mulheres, né? E bota um negócio e chega, e você já reparou, vou falar aqui só, desliga o microfone aí, Beto, não desliga não. As mulheres se aprontam para que as outras mulheres vejam que elas estão bonitas, já repararam isso? Acertei? Mais ou menos isso, né? Nossa, onde você colocou esses cílios? É verdade, legal, não é? Onde você fez as suas unhas? Na Nilceias. É o lugar onde o nosso ego é massageado, o lugar onde a gente visa benefício, visa vantagem, visa recebermos coisas que nos agradam, visa a lei do menor esforço, vamos dizer assim. Quando a palavra de Deus diz que o reino de Deus é tomado à força, não é tomado, me dá o reino de Deus, toma na sua cabeça, não. É usar com força, autoridade, posição, não desanimar. Mas a lei do menor esforço acontece no Egito, porque se alguém vir em você alguma coisa que ele possa se beneficiar, como foi visto em Abraão, eles vão fazer de tudo. Abraão, que mulher bonita que esse Abraão tem, olha, eu te dou esses gados, ele está crente que está abafando, era tudo por causa da mulher dele, e ele fica lá um tempo, até ele perceber que ele não tinha que ter descido ali, porque Deus não o chamou para ali. Mas quando ele percebeu que a terra que ele estava sendo direcionado estava entrando em fome, miséria, em escassez, ele disse, olha o Egito aqui, é disso que eu quero falar, irmãos. Nós termos uma poupança espiritual onde a gente possa sacar. Entenderam o que eu estou falando? Egito é um lugar onde nós colocamos no coração algumas coisas assim, não, mas é só por um tempo. É só enquanto eu estou em perigo. É só enquanto eu estou precisando. Depois eu volto ao normal. Olha o que diz em Gênesis 12. Olha o que diz aqui. Capítulo 12, versículo 10. Abraão migra para o Egito. Contudo, sobreveio grande escassez e fome sobre as terras de Canaã, e Abrão, ele ainda chamava Abrão ainda. Deus ainda não tinha mudado o nome dele para Abraão. Abrão desceu para o Egito para, a igreja vai falar bem alto comigo para sair na gravação, para ali viver algum tempo, só até aí. Foi o que ele colocou no coração, é só por um tempo. Depois eu volto. Eu só vou falar essa mentira hoje, porque hoje eu preciso de falar essa mentira, porque senão vai pegar para mim. Semana que vem você vai falar ela de novo. Depois você vai falar uma outra para tapar as duas. Não, eu vou usar isso aqui só uma vez. Eu sei que não é certo, mas Senhor, é só uma vez. Esse é o perigo. Por que as pessoas viram alcoólatras? Porque experimentaram só uma vez. E depois disse assim, mas uma vez por mês não tem problema. Daqui a pouco, eu estou vendo que uma vez por semana também não tem problema. Daqui a pouco ele disse assim, só um copo, eu vou tomar uma garrafa. E para aqueles que têm o hábito de beber, eles não sabem que quanto mais você beber, mais você vai ficar resistente. Então, quem nunca bebeu, se botar um golinho assim de bebida,
vai começar a trocar as pernas. Oi, onde é que eu estou? Né? Mas se ele vai bebendo, ele cria ali uma resistência, mas daqui a pouco ele vira um alcoólatra. Eu só vou fazer isso de errado uma vez. E alguns até usam, né? Eu sou de carne e osso. Você não devia pensar assim, você não é de carne e osso, você está de carne e osso, mas você é espiritual, você tem um corpo glorioso para o futuro. Você ainda não chegou nele, mas vai chegar. Mas Deus está de olho em nós e quer nos livrar dessa armadilha. Suas promessas não falham. Ele quer nos levar de volta a Canaã. Basta termos um coração arrependido. Eu estava pensando ali agora, enquanto eu ruminava a pregação, né? Não é certo falar isso, mas só para entender. Com todo o respeito, irmãos, eu não sou de usar outras coisas aqui no púlpito, os irmãos conhecem, né? Mas você torce para um time de futebol que está sempre perdendo. Já foi para a 2ª divisão, 3ª divisão. Duvido que não chegaram perto de você e disse assim, troca de time. E por que você não troca? E eu já falei com alguns, rapaz, você tem que torcer para esse time assim, esse vence sempre. Não, esse é meu time e eu não mudo. Teve um time aí que perdeu um dia desse aí, e eu entrei na academia, não quero falar de time, tá, irmão? Entrei na academia e está lá o camarada com a camisa do time dele que perdeu. Garboso Infante, sentado ali e fazendo. Ele está certo, irmão. O que não está certo é o cristão, que no primeiro vacilo a gente não quer seguir mais Jesus. Primeira vez que Deus não responde a minha oração, eu jogo tudo para o alto. Aí nós é que estamos errados, eles estão certos. Não tem que trocar de time mesmo, não. Não, você decidiu, meu irmão. São pessoas determinadas. O pai, para que time você torce? Eu torço para o time A. E o filho? Para o time B. Que legal, ele tem vontade própria. E fala para ele, você tem que torcer para ele. Não, eu gosto desse aqui. Mas ele está perdendo toda hora, não tem problema. Eu gosto. Mas para as coisas de Deus, nós temos uma dificuldade muito grande. No primeiro coice da mula, quer cortar o pé da mula. No primeiro passo, primeira falta de resposta, ou então, às vezes, nem Deus não te respondeu. Às vezes, alguém te respondeu por Deus, e Deus é que leva a culpa e você vai embora. Estava lendo ali o livro de Abacuque. Aí o capítulo 3 vem assim, a oração do homem de Deus. Depois você lê em casa, capítulo 3, a oração. E ele disse que essa oração é em forma de cântico de confissão. E ele começa a falar, não vou ler, tá? São 15 versículos. Ó Yahvé, eu ouvi falar da tua fama. E tremo diante dos teus atos. Aí ele começa. Senhor, realiza de novo em nossos dias as mesmas obras maravilhosas que fizeste no passado. E ele começa a falar, reconhecendo. O seu resplendor é como a luz, raios brilhantes saem da sua mão, e o esconderijo da sua força está ali. Leia o capítulo 3, meu amado. Você vai levantar igual Isaías Mendes, quando tinha 10 anos de idade, e assistir filme de Tarzan na cidade dele. Eu saí de lá assim do cinema, ó. Achando que eu era forte igual Tarzan. Hércules. Quando você lê esse capítulo 3 aqui, você vai levantar amanhã. Ana Cleide assistiu o filme de Hércules. A gente se levanta, parece que aquela tela entra na gente, e a gente sai assim. Eu era mais magro do que... Era magrinho assim, igual o Bernardo, meu neto.
Está lá na gravação. Depois que ele ouve, ele diz no versículo 16: assim que eu ouvi tudo isso, as minhas entranhas se comoveram, meus lábios tremeram, meus ossos desfaleceram, minhas pernas vacilaram. Portanto, aguardarei em tranquilo silêncio o dia, com D maiúsculo, da tribulação que virá sobre o povo que nos oprime. Aí vem o 17, que a gente gosta muito, mas não leu o 16, nem leu o de 1 a 15. Aí o 17 diz: ainda que a figueira não floresça, ainda que meu time perca 5 vezes seguida, nem haja uvas nas videiras, mesmo falhando toda a safra de oliva, e as lavouras não produzam mantimento, as ovelhas sejam sequestradas do aprisco, e o gado morra nos currais, eu todavia me alegrarei. Não é que eu vou ficar firme no Senhor, não, eu vou ficar firme com alegria. Eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Uhul! Estou 220 hoje, né, irmãos? A Bíblia diz que há poder em suas palavras. Você prefere que eu diga isso ou quer vir aqui pregar? Irmãos, estou muito preocupado. Estou ouvindo as notícias, já começa a levantar gente indo embora. As coisas estão ruins, não sei, estou desanimado. Sarta fora, meu irmão, que o barco vai afundar, você vai junto. Mas eu prefiro te dizer isso, porque de tanto eu falar que o meu Senhor é Deus, que o meu Senhor é Rei, que o meu Senhor é vencedor, que Ele nos dá a vitória, eu acabo crendo naquilo que eu estou falando. Abraão entendeu que errara e resolveu voltar ao lugar que Deus escolheu para ele. Irmãos, nunca Jesus enganou a gente, dizendo: é fácil, vem atrás de mim e seus problemas acabaram. Ao contrário, ele disse: no mundo vocês vão ser perseguidos, vão te bater, vocês vão ser injuriados, por causa de mim eles vão te dar tapa na cara, vão falar mentira contra vocês. Agora, bem-aventurados serão vocês, quando mentindo disserem todo mal contra vocês. Já pensou nesse versículo? Eu estou treinando. Isso é uma coisa que eu ficava brava quando alguém falava uma mentira de mim. Aí alguém me disse: mas você é? Não. Então descansa. Aí agora eu comecei a pensar um versículo: Senhor, ameniza a mão nos outros. Agora eu sou bem-aventurado quando mentindo disserem todo mal contra você. Esse é o nosso Deus. O Deus que nos surpreende com coisas novas todos os dias. Eis que faço novas todas as coisas. No Salmo 18:2 diz: o Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza, o meu libertador, o meu Deus, o meu rochedo em quem me refugio, o meu escudo, a força da minha salvação, o meu alto refúgio. Eu vou parar de pregar, porque eu acho que se eu continuar eu vou chorar aqui. Eu quero fazer uma coisa, nós vamos passar a ceia daqui a pouco. Eu quero fazer uma coisa, de coração, que você venha aqui à frente, se você está vivendo momentos de tribulação em alguma área da sua vida. O que é tribulação, pastor? É aquilo que está tirando você do sério, está te desequilibrando, está te perdendo, seja o que for. Pode ser dinheiro. Pastor, mas o dinheiro não é pecado? Não, o amor ao dinheiro é que é a raiz de todos os males. O dinheiro não, o dinheiro você precisa dele. Você veio trazer aqui no altar agora mesmo algum dinheiro, para a gente pagar o letreiro, estão fazendo ali, né? O dinheiro. Mas ele não pode te dominar. Mas pode ser que você esteja precisando. Empresários que estão aqui, que de repente
Os clientes não vieram procurar. E eles estão como Pedro, disse: Senhor, eu já fiz de tudo. Já coloquei no Instagram. Já paguei R$1.000, de 2.000, 50.000 disso. Botei propaganda, botei na televisão, foi ali não sei o quê. Botei palhaço na rua fazendo assim, aqueles homens altos. Pedi tudo. Aí Deus disse assim: fica tranquilo que eu vou mandar eles te procurarem. Você crê nisso, irmão? Amém. Durante 30 anos, eu vivi no Ministério do Louvor, sustentei minha família, estudaram em colégios não muito baratos, não porque eu queria ostentar, porque era o melhor que tinha, eu queria dar, e Deus estava me proporcionando, eu fui fazendo. Sem colocar uma propaganda nas rádios. Eu não botei, não é porque eu não vou botar, não vou dar dinheiro para esse cara. Não, porque eu não tinha. Era o suficiente o que eu vencia. E o Senhor não quis me deixar orgulhoso. Mas os telefones tocavam. Pegavam na capa do CD e me procuravam. Eu disse: quem indicou? Não sei. Uma vez me indicaram para eu cantar nos Gideões Internacionais. Irmãos, aquilo ali, quem vai lá cantar, primeiro que é um cantor só que eles deixam ir, não bota 2, 3, 4 cantores, é um só, é o oficial dos 3, 4 dias. E eu falei: quem me indicou? Quando eu soube a história, eu falei assim: é Deus purinho. Lá em Piracicaba, um homem entra num salão de cabeleireiro. E quando ele entra no salão de cabeleireiro, lá é barbeiro, lá no barbeiro, sentou no barbeiro, e ali no barbeiro começou a conversar, acho que alguém era ali crente, e ele entrou na conversa, e alguém disse assim: estamos vendo essa pessoa aqui, para levar nos Gideões. Essa pessoa era da liderança dos Gideões Internacionais. Estou gravando para ficar de testemunho, porque é verdade. Foram eles que me disseram, os Gideões que me disseram. Não é isso? Eu estou lá em Brasília, e alguém me perguntou: você sabe como é que você chegou aqui? Eu falei assim: sei. Como? Deus me trouxe. Eu falei: mas eu vou te dizer como é que Deus usou. E ele então disse: já estamos, eu não vou falar o nome do cantor, tá, irmão? Já estamos aqui, já fizemos contato, vamos levar esse daqui. Esse homem saca do bolso uma fita cassete e disse: vocês têm que levar esse aqui. Não, mas a gente já até fez contatos. Não, houve essa fita. E bom, não estou entrando em detalhe, porque outro cantor é muito bom. Eu não estou entrando em detalhe. Eu nunca pretendi ser o melhor cantor. Eu queria era que as pessoas sentissem aquilo que eu estava sentindo quando cantava. E quando ele me disse quais eram as músicas que estavam naquela fita, que eu tinha mais de uma, era fita cassete mesmo, e eu disse: eu não acredito, se deixasse eu ia indicar essa aqui, tem aqui: faz de mim, Senhor, um santuário. Essa música abria a porta, onde eu não conheço. Quem é? Isaías Mendes? Faz de mim. Aí, eu sei quem é. Ele não conhecia o Isaías, mas conhecia o santuário. Mas não foi essa fita, irmão. Não foi essa fita. O telefone toca. Irmão, você aceita o nosso convite? Nós queremos que você seja o nosso cantor oficial na convenção dos Gideões Internacionais. É aqueles que entregam o Novo Testamento nos hotéis, coisa. Eu falei assim: meu amado, com muito prazer, eu já tinha ouvido falar. Uns 15 dias, 10 dias antes, irmãos, eu estava passando um aperto. Eu estava mais duro do que roupa de estátua. E eu levei uma matriz para passar o direito para a pessoa, para vender. E disse: eu preciso de vender isso, porque eu tenho umas contas para pagar, eu tenho mais CD para fazer. E o moço disse assim: eu não vou comprar, rapaz. Deus vai abrir a porta para você. Você vai ficar, você vai vender um negócio que você fez com tanto carinho, é sua matriz, não faz isso. E ele tinha matriz de um monte de gente. Não faz isso. Deus brecou ele. Era lucro para ele me comprar matriz, porque era uma matriz que estava vendendo legal. E eu falei: eu tenho outras, tinha 6 ou 7 na época, eu vendo uma, fico com 5. Pois, irmãos, o valor
que eu pedi a ele, que ele disse, é barato, eu compraria, mas eu não vou comprar para não te prejudicar. Exatamente esse valor foi o que eu consegui vendendo cassetes e CDs lá na Convenção dos Gideões. Que eu não pedi. E que alguém que nem me conhecia, pegou um cassete, capinha até meio mais ou menos, e me indicou. O Deus que eu sirvo é um Deus que nos momentos mais improváveis estende a mão. Tem um corinho que diz, né? Quando Jesus estendeu a sua mão, quando Ele estendeu a sua mão para mim, eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus, quando Ele estendeu a sua mão para mim. Ah, meu amado, ai de quem estiver no meio entre Deus e você, quando Ele estende a sua mão. Ninguém é capaz de impedir. Levante, por favor. Se você tem uma crise, se você está enfrentando uma crise, pequena, média ou grande, você que sabe onde é que está apertando o teu sapato. Qual calo? No pé, no dedo, na mão? Vem aqui à frente agora, eu vou orar por você. Mas se você não tem crise, e essa pregação hoje fez você tremer, diz, meu Deus, por que o pastor foi pregar isso? Eu estou com medo, essa crise vai me tirar do sério. Deus, não deixa vir a crise. Ele falou, meu filho, mas a crise precisa vir, que se você não for, como é que você vai ser curado? Como é que você vai contar o testemunho de São Antônio Mendes, que aconteceu em 1950 e poucos, quase 70 anos depois, se ele não tivesse sofrido uma denúncia vã, de passar vergonha, que ele era obreiro, dirigente na igreja metodista de Guaçuí, e aquele policial levando ele pela rua, que vergonha, mas ninguém fala nisso, o que todos falam é disso, os porcos de propriedade de São Antônio não morreram, por causa da fé que ele tinha. Tem mais alguém? Pode vir. Eu vou fazer uma oração. Se você quiser orar por alguém, se Deus te dirigir, nós não vamos orar individualmente pelas pessoas. Não que... Eu creio que nós vamos fazer uma oração agora, que Deus vai ouvir você. Eu vou só encabeçar essa oração, mas você vai estar dizendo para Deus, Senhor, em nome de Jesus, venha o que vier, eu vou tomar isso como um treinamento para a minha vida. Venha o que vier, aconteça o que acontecer. O Senhor quer te... Vou usar o termo que nós estamos usando bastante, vamos usar muito esse ano. O Senhor quer nos esticar. Nos esticar, não é isso que nós estamos falando hoje? O Senhor quer nos esticar. Esticar a sua fé. Como é que Ele vai esticar a sua fé? Ele vai colocar você onde a sua mão não alcança. Ele vai colocar, não é você que vai buscar isso não. Ele vai te colocar. E Ele vai te esticar e você vai alcançar. Pela fé. Eu creio que tudo é possível e que nada é impossível para Deus. Basta uma palavra tua e os montes
se removerão. Eu creio, cante comigo. Eu creio que tudo é possível e que nada é impossível para ti. Basta uma palavra tua e os montes se removerão, pois contigo eu saltarei muralhas e também destruirei exércitos, pois eu sou mais que vencedor. Pois contigo saltarei muralhas e também destruirei exércitos, pois eu sou mais que vencedor, pois eu sou mais que vencedor. Mais uma vez, pois eu sou mais que vencedor. Você sabe o que significa ser mais do que vencedor? Você venceu sem lutar. É isso que é mais. Jesus lutou por você, venceu a morte e você ganhou de bandeja. Em nome de Jesus, vamos orar agora. Pai querido, olha cada um, Pai. O Senhor conhece desde o ventre da sua mãe, da mãe de cada um desses. O Senhor conhece. Pai, em nome de Jesus, a primeira coisa que eu quero declarar com a minha boca, e aqueles que concordarem declararão também: eu não tenho medo daquele que não pode fazer nada com a minha vida. Eu não temo aquele que pode, talvez, só matar o meu corpo. Eu não temo. Mas eu temo aquele que tem a força para jogar no inferno e para levar para o céu. Pai, em nome de Jesus, todo espírito de crise, espírito que está plantando medo na vida das pessoas, medo nos irmãos desta igreja, todo espírito malvado que está derrubando pessoas, aproveitando-se da sua fragilidade temporária. Está vendo que eles estão reclamando pelos cantos, chorando, e o espírito maligno agora aproveita dessa fragilidade e envergonha. Pai, em nome de Jesus, não deixa que eles desçam o Egito. Eles vão fazer prova de ti. Eles vão fazer prova de ti, Senhor. Eles vão fazer. A partir de hoje, até que seja resolvido o problema da crise deles, eles vão orar e dizer: Senhor, eu não sei o que fazer, mas Tu sabes. Então o Senhor, por favor, olha para mim e arranca com raiz e tudo essa crise da minha vida, em nome de Jesus, amém. Queridos, é isso que nós precisamos fazer. É isso.